seguidores de Rogério Carvalho, mais uma quinta-feira, 8 da noite, cara a cara com Rogério no ar. E hoje é um dia bem bacana, porque você aí de casa vai saber sobre um barulho que Rogério, que está aqui comigo, fez na semana passada anunciando os suplentes dele. Foi uma movimentação nessa política, porque aqui estão eles, Jorge Mitidieri e Maria da Taiçoca. Rogério, que barulho foi esse, hein? Primeiro, boa noite a todos os nossos seguidores. É sempre um prazer estar com vocês no cara a cara. Foi, primeiro, uma satisfação muito grande poder ter dois vencedores. Sim. A gente precisa valorizar na sociedade aquelas pessoas que vencem, né? Pessoas que são exemplos para mostrar que é possível a gente se superar, que é possível a gente construir a nossa história e construir coisas boas para todas as pessoas. Aqui, do meu lado direito, Jorge Mitidieri, que é um vencedor, é um empresário que tem na área da educação, em outros ramos da atividade econômica, ainda jovem, né? Bonito, tá vendo? Olha, e aqui, ao chapa meu lado bonita. esquerdo, a Dona Maria, que é um exemplo de superação, uma mulher vencedora, guerreira, que orgulha o povo de Socorro e, por que não dizer, todo o povo sergipano, né? Porque as pessoas que se superam são pessoas que demonstram fé, determinação, perseverança, e a vida é um perseverar, a vida é um permanente superação, né? Então, uma satisfação enorme estar com eles dois aqui em casa, nesse cara a cara com vocês, para a gente poder conversar, ouvir, ver todos os questionamentos, tudo que vocês tiverem para falar e dizer para a gente, porque daqui parte, a maior parte do nosso programa, a maior parte das ideias que a gente vai levar para a campanha é construída nessa interação com vocês, nas perguntas, no debate, na participação dos nossos convidados. E eles não são convidados, Não. eles são integrantes Do projeto. Nós formamos uma chapa, porque para o Senado são 3 componentes que compõem a chapa, e aqui estão, e eu estou tendo a satisfação de poder apresentar Dona Maria e Jorge para todos os nossos seguidores e todos os nossos eleitores e ao povo de Sergipe. Olha, esses dois integrantes do projeto fizeram um terremoto que chegou até a existir fake news, porque o Jorge estava integrando a chapa do Rogério, assim como a Dona Maria. Mas me conta essa história, Rogério, como é que foi? Ficou confuso para vocês? Como é que você ficou sabendo, Jorge, Rogério? Conta pra gente. De uma hora para outra, vem uma notícia num site famoso aqui de que o Jorge não era mais suplente do Rogério. Que história é essa? Que confusão. Boa noite, seguidores de Rogério Carvalho, nosso futuro senador. Estava almoçando no carro de bois com um colega e tomei como surpresa uma nota que saiu no NE Notícias falando da minha desistência. Então, para mim foi uma surpresa, não sei de onde é que surgiu essa conversa, porque estou firme como suplente aí na chapa do nosso futuro senador. E aí, conta, quando você viu, gente, meu senador desistiu. A confusão, hein, Jorge? Recebi de imediato a ligação de Rogério Carvalho, atendi de imediato. Quando ele procurou saber sobre essa notícia, eu só podia dizer que não tinha nenhum tipo de fundamento. Ah, que confusão, né? Ele ainda disse, você já desistiu? Eu disse, eu não sou de desistir. Eu pensei que você tivesse desistido. Ele disse, eu sou homem de desistir, rapaz. Então tá tudo igual. Mas eu queria só lembrar, na noite anterior, nós fomos recebidos na casa de Dona Maria, né? Ali o nosso amigo Alain Mota, vereador, que estava lá também, e outros vereadores, Aldon, Carlos da Padaria, Carlos Cunha, estava lá Tico do Guajará, estava Oziel, tinha vários amigos, Hélio Passos, grande Hélio Passos, os suplentes todos, liderados lá por Saulo, e uma festa com mais de 800 pessoas, aí uma festa bonita, Belivaldo, nosso candidato a governador, estava lá, Eliane Aquino, todos lá. No dia seguinte, Maria, a gente é surpreendido com uma notícia de que
o Jorge tinha desistido. Né? Então, deve ter incomodado bastante. Na verdade, quiseram bagunçar a chapa, mas não tem o que bagunçar. Eu aviso à oposição, aos adversários, não tem o que bagunçar. Não. Aqui tá tudo certo, tá tudo Estamos firmes. firme. E aí, pra gente conhecer um pouquinho mais esse ato, Dona Maria, a senhora, eu estive lá também, participei. Essa mulher, ela consegue reunir uma quantidade tão grande de pessoas. E não é assim, pessoas que estão interessadas na política, não. São pessoas literalmente devotas a Maria da Taiçoca. Como é que você consegue, hein, Dona Maria? Conta aí o segredo pra gente passar pro Rogério. A história é antiga, né? Eu nasci, me criei na Taiçoca, e tenho assim, dentro da entranhas, né, daquela comunidade, e fui convidada a ser candidata a vereadora, e me assustou, na época, há anos atrás, me assustou por causa da minha timidez. Eu disse, não, eu não quero. Meu esposo, né, na época, não, você vai ser candidata pelo trabalho que eu já fazia. Você fazia um trabalho ali na comunidade? Sim, na comunidade. E eu disse, não, eu não quero. Ele foi acometido de uma enfermidade grave, aí foi a óbito, aí a dor me levou a ir para a igreja, né, buscar o acalento com o Senhor, né, Deus, com Jesus. Aí acontece o seguinte, aí o meu pastor, devido ao trabalho, aí você vai ser candidata a vereadora, e você vai Ela ser vira líder da igreja, vereadora. né? Aí pronto, eu disse, eu empresto meu nome. Existe isso? Existe. Eu emprestei meu nome. Quem fez a minha primeira campanha, que foi em 2000, foram os meus amigos, meus colegas, né? Não sei se posso citar o nome deles aqui, né? Pode tudo aqui. Luizinho, o Clodoaldo, Selma, Edi. Então, eles pegavam os bandeirinhos, iam para a rua fazer. E o pessoal perguntava, cadê Maria? A Maria está aí visitando o pessoal, mas desde que eu estava em casa. Olha, é uma revelação aqui. Nisso aí eu tive 518 votos. Aí me animou, né? Não me elegi por causa da legenda, né? Eu não sabia, não tinha experiência. Teve 6 vereadores que entraram com menos votos do que eu, né? Mas me animou. Quando foi em 2004, aí eu parti. Não, agora eu vou. Agora é minha vez, já sabia tudo, já estava toda entendida de ali. legenda. Aí, então, é um trabalho, um carinho que eu tenho, assim, pelas pessoas mais carentes, sabe? Eu tenho essa coisa de abraçar, de tê-los perto de mim. Aí foi essa a história de Maria Taiçoca. Olha só, tá vendo? A gente conhecendo um pouco mais. É pra gente equilibrar a guarda aí, porque eu sei que você tem mais história pra me contar. Jorge, sua família, ela tem tradição na política aqui de Sergipe, né? É verdade. É uma família que é bastante respeitada, admirada. E isso foi uma construção e que você sempre fez parte disso, você sempre teve quem aí se interessou. Como é que foi essa história na política? Bem, o meu início na vida pública, na política, ela teve há uns 12 anos atrás, quando eu recebi o convite de meu amigo, que foi amigo de infância, Luiz Fonseca. Sim. Ele tentando a sua reeleição. E quando me fez o convite, eu de início não queria entrar na chapa, porque sempre recebi o conselho de meu pai que eu não devia entrar na política. Certo. Porque meu pai conviveu em Buquim, em uma política daquele tempo de muito acirrada. E ele médico, muito humanitário, tinha acesso a todas as correntes políticas. E ele sempre me aconselhava que ele conseguia conviver bem com todas essas áreas, porque ele não entrava diretamente na política. E isso eu gravei muito. E isso me levava a não querer entrar na política por esse aconselhamento de meu pai, que sempre foi um exemplo para mim. Mas, por outro lado, tinha, assim, aquela questão de amizade, relacionamento, um amigo de infância, em um momento difícil, de querer continuar na sua reeleição. Isso me fez pensar bastante. E depois de pensar muito, eu cheguei a meu pai e disse que ia aceitar o convite do Luiz. E aí? E aí fomos para uma campanha. Eu tive um lado muito positivo, porque você passa
a conviver com toda a comunidade de sua cidade. Fizemos aí, ampliamos o nosso leque de amigos, mas infelizmente não conseguimos êxito nessa primeira batalha. Não, mas aí serviu de experiência. Muita experiência. E aí, para o nosso seguidor saber, os Mitidieri é um nome bastante conhecido. Qual é o seu grau de parentesco com o Fábio Mitidieri, com o Luiz Mitidieri? Conta pra gente. Bom, eu sou filho de Buquim. Filho de Buquim. Nasci em Buquim. Sim. Filho de Dr. Bernardino Mitidieri, médico da cidade e de toda a região. E filho da professora Wanda Ribeiro Mitidieri. São Sim. duas pessoas que eu tenho como exemplo, que me orgulho muito pela educação que eu recebi, pelos ensinamentos, e tiveram uma influência direta em dois campos. Sim. Meu pai, eu diria que teve uma influência na vontade de, através de nossas atividades empresariais, ajudar o próximo. Da minha mãe, eu tive uma influência do amor à educação. Eu fui professor de matemática dos terceiros anos do ensino médio. Detalhe, um professor super querido, viu? Por 30 anos, e que foi uma profissão que me orgulha bastante, me orgulhou bastante. Eu comecei a ensinar matemática apenas com 18 anos de idade. Sim. Com 21 anos de idade, eu já era professor do terceiro ano do ensino médio, que inclusive o nosso candidato aqui foi nosso aluno. E como é que era esse aluno, hein? Agora é a hora. A história dele já diz, né, que foi um aluno exemplar, né? Pela carreira política, médico. Dona enfim. Maria, eles acham que engana, gente. Um aluno exemplar aí que tem feito aí uma carreira brilhante, aí, tanto na medicina como na política. E aí, como é que foi essa decisão, Rogério, de você olhar para um, olhar para o outro, pensar, né, em levar uma chapa que realmente tem a ver com o seu projeto, tem a ver com o projeto do PT, que é uma construção que vem de alguns anos e que agora é um momento muito valioso. Como é que você pensou nessas pessoas? Foi isso que levou em consideração ele, a questão do apoio humanitário que ele tem familiar, da educação, a educação que é uma aposta para você, a Dona Maria, que é a mulher das comunidades, do povo, que também tem esse coração de ajudar. Foi isso que mexeu você para poder montar essa chapa? Bom, são duas pessoas com histórias muito diferentes que complementam, né? Então Sim, isso tem uma importância muito grande do ponto de vista político, da representação da nossa sociedade. Jorge foi meu professor, eu já o conhecia há quase 30 anos, né? Fui aluno dele no segundo e do terceiro ano colegial, né? Foi um excelente professor, eu já tinha admiração por ele, respeito, e depois eu fui embora, né? Terminei, fiz o vestibular, foi uma turma muito brilhante, né? Aquela turma. Muitas aprovações. Foi uma turma com muitas aprovações, tivemos acho que 11 da turma que passaram em medicina, todos de primeira vez, sem fazer cursinho, a gente fazia o cursinho junto com o terceiro ano. Né? Entrei na faculdade com 17 e aí fui fazer medicina e a gente acaba se afastando. Depois, o Monsenhor Carvalho, que é uma pessoa muito importante na minha vida, deixou a direção da escola, as minhas filhas foram estudar na escola que Jorge é um dos donos, sócio majoritário no Master. E aí voltei a ter contato. Em 2010, Jorge me apoiou para deputado federal em Buquim, em 2014 me apoiou também, né? Então eu tive uma interação política e ele me ajudou muito em 2010, junto com o Nonó, junto com outras lideranças políticas lá em Buquim. E eu tive uma votação, Cleonâncio Fonseca, que votou em mim. Foi uma aproximação. Né? Mas, em 2016, teve um fato muito relevante na política brasileira, que foi o impeachment da presidente Dilma, e Fábio Mitidieri votou contra o impeachment. Aquilo foi um gesto, porque, veja, nós não estamos falando de alguém que vem
da luta do movimento sindical, da militância do movimento estudantil. Foi alguém que conquistou um mandato muito em função da tradição, do trabalho do Luiz Mitidieri, que da família, ele já tem mais de 30 anos de atividade política e tal. E Fábio se posicionou de uma forma muito surpreendente. Né? Corajosa. Já definida, inclusive, já impeachment. Não? Já definido o impeachment. Ele podia, foi lá. E ele disse, olha, eu sou sério, eu sou honesto, eu sou decente. Eu tenho família, amo minha família e eu sou contra. E deu um voto forte, marcante. Aquilo, porque veja, João Daniel, o meu companheiro de partido, como Márcio Macedo e outros, se Márcio estivesse lá, votaria contra o impeachment, obviamente, trabalharia contra. João Daniel votou por convicção, é da história, da nossa tradição, mas Fábio foi ali e deu aquela demonstração de firmeza e de lado. Né? Aquilo me marcou, e depois o Luiz Mitidieri, seu irmão, né, é sempre uma pessoa muito carinhosa, sempre muito afável, cuidador. Né? Em vários momentos da minha vida, nas conversas com ele sempre orientou, sempre foi cuidadoso, carinhoso. Então, eu tinha vontade de ter alguém que representasse a família compondo essa chapa comigo. Pela história de Luiz, né? Pela história de vocês, que tem na política sergipana, de firmeza, de lealdade, de lado definido. Depois o gesto de Fábio Mitidieri, então consolida. Então, eu quando pensei, bom, estou trazendo alguém que tem posição, que tem lado, que tem clareza. A sociedade precisa de gente que tenha, que se posicione de forma clara, que não tem meias palavras, que não faz jogo. É claro, é transparente, se posiciona. Então, isso, para mim, foi o que me estimulou muito a lutar para ter um membro da família compondo a chapa. Dona Maria foi um processo mais recente e eu agradeço muito a Igor, que trabalha comigo, Igor de a Rogério, um beijo. a Alain Mota, que está aqui. O vereador Alain Mota. E a outras pessoas, ao próprio Cleverton Siqueira, que me apresentaram. O Alain foi que me apresentou a Dona Maria, fez um almoço na casa da Dona Maria, ela me recebeu lá antes de qualquer definição e a gente foi se aproximando. E eu observando a Dona Maria como uma mulher forte, uma mulher com muita clareza do papel que ela tem a cumprir. Primeiro, sobreviver num ambiente da política já é muito difícil, Jorge. Imagine você, a mulher, sobreviver num ambiente muito masculino, né? Sobreviver num ambiente de muito conflito, de muita dificuldade e de muitos interesses. Então, eu fiquei observando, a gente ficou observando, né, Maria? A gente ficou observando, eu fiquei observando as posições dela, o jeito como ela conduzia, a relação dela, eu observei qual a intenção dela com relação à cidade. Você vai percebendo a essência das pessoas. E fui guardando. Depois, no dia que eu conversei com o Jorge, eu tinha saído do Master, que eu fui conversar com ele, e fui para Socorro. Fui dar uma entrevista. Na Xodó. Né? Na Xodó. Antes disso, eu já tinha ido num jantar na casa de Alain, que a Dona Maria participou, num café da manhã na casa de Alain, já tinha ido no almoço na casa da Dona Maria. Namoro, a gente já tinha feito várias reuniões, eu já tinha levado ela para conversar com o Belivaldo uma vez. Eu vinha interagindo com ela. Quando eu cheguei na Xodó, na segunda-feira da semana passada, que eu fui dar uma entrevista, quem eu encontro lá à minha espera? Alain e Dona Maria. Quando eu olhei para Dona Maria, eu pensei, aqui é a representação das mulheres, é a representação de uma guerreira, uma mulher guerreira, vencedora,
e que, assim, que além de tudo isso, está na política com muita dignidade, lidera a Câmara Municipal de Vereadores de Socorro, Com muita ou seja, firmeza. e representa uma cidade enorme, que é Socorro, e representa uma cidade que quer ter a sua própria identidade e que está na alma dela a luta para que a cidade de Socorro construa a sua identidade, a sua autorreferência, né? Então, quando eu olhei para ela, eu disse, meu Deus, hoje Deus está me Achei. iluminando. Porque eu saí do colégio e Jorge tinha aceitado de pronto, assim, conversou com a família e tal, mas ele disse, eu topo. Quando ele disse, eu topo de forma muito decidida, que eu chego lá, Dona Maria, que eu chego lá, que eu encontro Dona Maria, disse, aí eu fiz o Dona convite, Maria. fiz o convite assim também, foi muito sem cerimônia. Eu disse, Dona Maria, a senhora aceita ser minha suplente para compor a chapa do Senado? Ela olhou para mim e disse, eu aceito. E aí foi rapidinho e Formou a chapa. formamos uma chapa. O Rogério fala, eu pensei, dá pra ver claramente que foi a voz do coração que gritou pra ele. Foi. Porque na hora que eu vi, ela representava muito do que é o nosso povo, do que é a realidade. E acho que a gente precisa ter gente que tenha essas características, que represente de fato, né, a composição da sociedade. Né? Isso eu acho que a gente conseguiu e gerou muito Barulho, gente. e muita alegria para Pra quem gosta nós. da gente, para quem quer ver o sucesso nessa disputa. Eu acho que isso foi muito assim, foi muito natural, né? É uma construção, não foi do nada, não foi assim arquitetado, pensado. Não, é uma construção. Tanto o Jorge é uma construção que minha e dele por conta das relações que a gente tinha, depois uma construção familiar, e Dona Maria é uma construção política na cidade de Socorro e a construção da nossa relação que se materializou com um desejo que veio mesmo da alma, de ser essa é a pessoa que pode compor e formar uma equipe e uma chapa consistente à altura do que espera o povo do nosso Estado para ter voz no Senado da República. E que se tornou amizade também, viu? E por falar em o Estado todo, tem gente do Estado inteiro assistindo a gente aqui no Cara a Cara. Eu já estou falando muito, viu? não! Mas eu vou parar de falar um pouco. Mandar um beijo pro povo de Itabaianinha, de Frei Paulo, aí, ó, todo mundo dizendo excelente nomes para o Senado, excelente chapa. Parabéns, aí o Alan Mota, Alan participa com a gente mesmo aqui no ambiente daqui. Parabéns, Rogério, pela excelente escolha. Jorge Mitidieri e Dona Maria da Taiçoca tem muito a contribuir nessa chapa. A Crico, orgulhosa em saber que, mais uma vez, deposito minhas esperanças em pessoas capazes de mudança e transformação do nosso Estado. Muito preparado, Rogério, nesta eleição vem completo. Amadurecimento político e convicções políticas bem definidas. Olha, só mensagens de incentivo. O Cara a Cara é para as pessoas perguntarem, interagirem, mas hoje, especialmente, está vindo só incentivo para vocês. Só desejando boa sorte, boas-vindas aos dois suplentes, porque é uma caminhada bastante longa e que Dona Maria, de repente, sabe um pouquinho lá na comunidade, que começou o seu trabalho ali de formiguinha e ela bate muito na tecla de que é o trabalho de formiguinha que faz tudo acontecer, não é, Dona Maria? Com certeza. O trabalho de formiguinha, ele é extremamente importante, né? Porque nós vamos bater de porta em porta, do dia a dia com as pessoas. Na minha casa mesmo, diariamente eu recebo pessoas e aí vamos, é o boca a boca, né? Passando de um para outro, E eu acho que a política hoje é de sebo nas canelas e bater nas portas mesmo, falar com as pessoas e mostrar para quê e por que nós estamos aqui. Jorge, você já imaginou a responsabilidade que vem nisso? É uma indicação de carinho, é uma indicação pensando no futuro de Sergipe? Mas para você pessoalmente, já pensou na responsabilidade? Rogério quer ser a voz dos sergipanos no Senado. Mas a gente sabe que
muita coisa pode acontecer. E se houver essa possibilidade, como é que você vislumbra isso, essa posição que você se encontra hoje, caso o nosso projeto dê certo? Bom, primeiro, eu tenho certeza que vai dar certo. Aê! Segundo, eu queria aqui ressaltar, assim, do orgulho e da honra de ter recebido esse convite. Então, quero aqui, meu nome ter sido lembrado por Rogério, pelo meu irmão Luiz Mitidieri, pelo meu sobrinho Fábio, pela minha sobrinha Maísa, que são, na política também... Maísa, como esquecer dela? São também minhas referências, né? E quero também seguir essa mesma linha. O Fábio, apesar de ser muito jovem, o primeiro mandato como deputado federal, mas que representou muito bem na Câmara Federal o nosso estado de Sergipe. Nessa linha dos Mitidieri, com essa postura, porque foi até lições que eu recebi na minha vida de meus pais, que exatamente da sinceridade, da lealdade com os amigos e familiares, da perseverança, da postura ética. Então, são valores que nós recebemos lá dos nossos pais e que a gente leva para a nossa vida. Então, assim, assumir, porventura vem acontecer, assumir um cargo como senador, é uma responsabilidade muito grande, mas acredito que pela minha experiência ao longo da vida como empresário, no ramo de bebidas, inclusive, sou revendedor da Ambev há mais de 22 anos e tenho orgulho de dizer que nessa atividade nós conseguimos todos os prêmios possíveis dentro da Ambev, chegando a conquistar a honraria máxima de ser embaixador da Ambev, Rogério. Nossa! São 120 revendedores e apenas 10 conseguiram o título de embaixador. Então, nós aqui de Sergipe, através das nossas operações, somos um dos embaixadores da Ambev. Então, isso me traz essa experiência junto à Ambev. E na área da educação, são 22 anos dedicados à educação como professor, e acho que na atuação como educador já vai mais de 30 anos. Então, tenho certeza que vou trabalhar por grandes projetos e pequenos projetos para dar minha contribuição também para o estado de Sergipe. E a gente percebe, Rogério, o comprometimento da família Mitidieri. Ele falou do Fábio como deputado federal. Agora, a gente vê o comprometimento deles com o povo de Sergipe, porque agora, nos festejos juninos, existiam emendas do Ministério da Cultura e emendas do Ministério do Turismo. 2 deputados, um deles era Fábio Mitidieri, trazendo recursos para cá, e o Fábio trouxe. O outro a gente não comenta não, mas o Fábio trouxe, né? Você sempre viu esse potencial no Fábio e a gente vê o trabalho inserido nisso tudo, né? Todas as emendas que ele prometeu, ele liberou. O outro, quase nenhuma foi liberada e muitos prefeitos estão aí. Bom, mas isso deixa a campanha para frente. Deixa ele. Deixa a campanha para frente. Mas eu acho que a gente tem, nós temos um grande desafio nesse momento do país, né? O nosso país está muito vulnerável, né? Do ponto de vista econômico, a nossa sociedade está muito vulnerável em função do que aconteceu em 2016, desorganizou o país, a gente se desorganizou. Quando alguém se desorganiza, quando um país se desorganiza, fica fácil para as pessoas tirarem proveito. Sim. Então, hoje, tem muitos interesses externos e alheios ao interesse da nossa população, tirando proveito da fragilidade do nosso país. Então, é preciso dizer claramente, ou seja, interesses de grandes corporações do petróleo, interesses de grandes corporações comerciais, né? Incorporando empresas nacionais que geram emprego aqui, que geram renda aqui, tudo isso indo, né, em função da desorganização do país e da fragilidade que aconteceu. Então, o desafio para 2019, a partir de 2019, é um desafio muito grande para quem está na política, né? E é preciso ter muita retaguarda para a gente enfrentar esses desafios, que é o desafio de reorganizar o país, devolver às pessoas
o sentimento de segurança de viver no nosso país, o sentimento de uma perspectiva futura, de ter uma casa para morar, né, dona Maria? Só sabe o que é passar fome quem já passou fome, só sabe o que é não ter um teto, né? Que é ter um teto quem nunca teve, só sabe o que é ter vontade de ver um filho na universidade quem não podia botar e agora consegue. Então, agora não, um pouco tempo atrás. Essas conquistas que o povo brasileiro teve, que eu acho, nós temos a tarefa de recolocar isso e avançar. Nós precisamos avançar muito mais, porque o país ele ficou contido, né? Premido com pouca gente usufruindo das riquezas e das maravilhas do nosso país. Então, houve uma certa abertura para a população poder ter acesso às nossas riquezas, né? Mas o tempo foi curto e a gente precisa retomar esse caminho e ampliar mais, porque veja, quanto mais pessoas estão trabalhando, mais demanda a indústria vai ter, mais demanda para o serviço, mais trabalho vai ter, mais a prosperidade chega para todas as pessoas. E se tem distribuição de renda com emprego, mais pessoas vão consumir, e aí a gente vai num círculo virtuoso, né, que melhorará, eu tenho certeza que vai melhorar a vida de todas as pessoas. E Dona Maria, né, representa nessa chapa todo esse segmento de pessoas que a gente precisa cuidar. Ela representa ela vem de uma cidade que foi uma cidade que se construiu com conjuntos habitacionais de pessoas que saíram de outros lugares e que acabaram indo para Socorro, né? Acabaram indo morar lá, e ela é uma pessoa que tem essa compreensão e que tem como no dia a dia. Veja, eu quero exercer esse mandato discutindo e interagindo com os dois, porque fatalmente eu vou me afastar, fatalmente Jorge vai assumir, fatalmente Dona Maria, quando puder, porque ela para assumir, mas quando puder ela vai assumir, né? Tem que assumir. Eu acho que quando você monta uma chapa para o Senado, é importante que essa chapa também, as pessoas que compõem a chapa assumam, deem a sua contribuição, participem, e a gente tenha não ser uma coisa muito... Na eleição a gente se junta, aí disputa e depois fica com uma propriedade privada. Primeiro que é um mandato público, né, para ser cobrado, para ser exigido das pessoas, questionado, mas também é para ser exercido por todos os que estão na chapa. Por isso que é importante esse momento, as pessoas saberem que isso é uma chapa, né, que tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o primeiro e o segundo suplente, mas é uma chapa. Que tem voz. Que tem voz e que vão, em algum momento, dar a sua contribuição, subir naquela tribuna e representar o que eles representam da sociedade. A sociedade, ela é plural, ela tem vários segmentos, e a gente não faz e não consegue ser feliz se não incluir, certo? E a gente tem que incluir todos os setores, e eu acho que a nossa chapa ela é muito representativa e ela é muito includente, e eu estou muito feliz de ter Dona Maria e Jorge aqui compondo essa chapa para o Senado. Agora, Dona Maria, perguntei para o Jorge, a senhora, hein, já pensou nessa responsabilidade? A senhora imaginou que Socorro, através da senhora, tivesse essa representatividade e pudesse representar todo o Estado? O que passa na cabeça da senhora? De início foi os nós, né? A responsabilidade é grande. Mas eu, com determinação, com amor pelo que, sabe? A gente tem determinação, amor pelo que faz, e Deus é quem capacita o homem. Entendeu? E Sim. eu creio que com essa fé que eu tenho, essa determinação, e
crer que Deus é quem orienta a gente, Deus é quem capacita, Deus é quem leva, quem conduz a gente. Porque a gente faz planos, mas Deus é quem conduz as nossas vidas. Né? Assim diz em Provérbio, o homem faz planos e Deus é quem executa. Então eu creio nisso. Entendeu? Eu não tenho medo, não sou temerosa. Eu estou aqui confiante que tudo vai dar certo, que Rogério vai ganhar a eleição. Nós, né? Vamos ganhar. E nós vamos, sim, ter uma parceria. Hoje é como ele falou, não é coisa, não, terminou a eleição e cada um para o seu lado. Não, eu creio que a partir de ontem, né? Uma família formada aqui, com responsabilidade, com respeito, com ordem e com decência. Sim. E aí, quando a gente olha no olho dessa mulher assim de perto, a gente faz reverência, né? Porque a gente percebe toda uma luta, toda uma trajetória, ainda por cima esse envolvimento com a fé, que é muito importante nesse momento em que falta amor, né, Dona Maria? Com certeza. Falta amor, né, Rogério? Eu acho que a política é um lugar para a gente exercer o amor com toda a sua força. Porque, veja, se a gente não faz da política um instrumento para incluir os diferentes e construir uma caminhada de convivência amorosa e pacífica, o que a gente está fazendo da política? Né? Se a gente não respeita os diversos projetos e interesses legítimos que tem na sociedade, como é que a gente pode caminhar em sociedade? Então, o político, ele precisa repensar e ele precisa se colocar como esse instrumento de agregação, de inclusão, de defesa de caminhos e de projetos que junte, que melhore a vida das pessoas, que promova o bem, que promova a integração das pessoas. Olha, quando eu vejo determinados políticos se colocarem numa disputa eleitoral para dividir, e não é dividir, a gente, óbvio que tem diferenças, tem caminhos ideológicos, direções. Não estou falando de direção, não. Se eu for pelo caminho do meio, eu sei que eu vou encontrar um lago cheio de peixes. Se eu for pelo caminho do lado, eu vou encontrar um precipício. Né? Então, eu tenho que escolher um caminho. Quero ir para o caminho do meio, que é o caminho que vai me levar a um lago cheio de peixes, certo? Para pescar, para poder prover. Bom, isso é legítimo, isso é correto, que é a disputa sadia da política, que é a disputa das ideias, o que é melhor, para onde vamos. Agora, quando a gente vê um político se posicionando, né, para excluir, porque é negro, porque é evangélico, porque é católico, porque é homossexual, porque é pobre, sabe? Porque é índio, porque... Peraí, aí a gente tá não contribuindo para a construção de uma sociedade sadia, madura, civilizada, né? Então, acho que tem um desafio neste momento, no mundo todo, que os políticos precisam olhar. A gente precisa mudar o jeito. A política não é só o projeto, a emenda, a verba. Não, o político tem que ser essa referência. Ele tem que ir para o parlamento e defender posições que junte, que agregue, que crie essa unidade. Né? Porque, como diz o contido, né, conter. Ou seja, a gente está em tudo está na gente, não é verdade? Então, quando você tem essa consciência do que somos nós, enquanto seres que perambula nessa existência, né, que caminha nessa existência, a gente precisa ter essa clareza e tem que ter essa luz, tem que ser portador de uma mensagem verdadeira, uma mensagem de união, de construção coletiva. Então, acho que o desafio é muito grande para essa eleição. Infelizmente, a gente vai ter muita dificuldade para chegar nas pessoas, a gente vai ter muito... Porque é difícil chegar nas pessoas, né? A gente vai ter que se desdobrar,
ver como é que a gente vai encontrar os meios para chegar nas pessoas, para que as pessoas conheçam, né, e que possam ter a oportunidade de escolher o que é que elas querem para o futuro delas, o que é que elas querem para o futuro do nosso país. E eu acho que uma live como essa, que 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas assistem, né, é uma grande oportunidade para a gente se mostrar. Né? Porque político precisa se mostrar. Né? É importante que se mostre, e mostre o que pensa, mostre para onde quer levar e o que quer ser. Então, acho que aqui está muito bem, a gente está se mostrando. Tanto que está se mostrando que a gente já fez uma apresentação breve e os seguidores já começam a perguntar. Olha, eu achei que era só elogios, nada. Tem pergunta. Olha, o Marcos Antônio Alves, primeiro preciso dizer que Roseni de Poço Redondo mandou um oi para a galera do Marcos Freire 2. E aí tem uma lista de pessoas que eu vou mandar um abraço depois, tá? Mas, ó, o Marcos Antônio Alves pergunta, Rogério, qual o projeto para educação? Já que o Jorge está aqui do lado, ele já vai buscar uma assessoria aqui rápida, hein, Marcos? E novas ideias para uma revolução na educação em nosso estado. Ele está querendo uma revolução. É esse o caminho? Jorge, já olha. Quer falar, Jorge? Vai lá, não, pode ficar à vontade aí. Não, mas ele complementa, bate-bola, hein? Bate-bola. Olha, eu penso que educação é um conjunto de coisas, né? Por exemplo, o que a gente está conversando aqui faz parte do processo educacional. A postura das pessoas públicas, das personalidades, né? Dos artistas. Todo mundo pode dar uma contribuição para a gente viver melhor e conviver com as diferenças. Isso é um processo muito complexo. Agora, o que quando a gente chama educação é o que a gente disponibiliza para as nossas crianças desde o começo, logo na primeira infância. Como é que a gente pode... Eu acho que a gente carece sim de uma revolução. Primeiro que tem uma mudança demográfica. O que é mudança demográfica? Da distribuição etária da nossa população. A gente tem menos criança, já temos um número de jovens muito grande e a tendência é que a gente diminua o número de crianças, né, e depois estabilize, com o crescimento da população se estabilizando. A gente tinha famílias com 7, 8 filhos, hoje as famílias têm em média 2 filhos. Né? Então a demanda por escola, por estrutura educacional, ela vai se estabilizar. Nesse momento, a gente precisa rever o que é a escola. Né? Nós não podemos mais conviver com aquilo que parece uma escola e que, na verdade, é um arremedo de escola. Né? A escola, eu acho que a grande revolução, ela se dá, no meu modo de ver, na concepção de uma escola que seja capaz de, como disse a minha filha aqui, né, de uma escola, a Júlia, no dia que participou, ela disse uma escola que atraia e que prenda a criança, o adolescente, o jovem na atividade, que tenha um conteúdo muito prático para a vida, né, que ensine as pessoas como o país funciona, que ensine como lidar com as questões cotidianas, como lidar com as emoções, como lidar com a atividade formal, né, da língua, das linguagens todas, a matemática, a língua que a gente fala, outras línguas, outras linguagens que ensine e que aporte a linguagem da arte, né, a linguagem do esporte. Então, mas para isso você precisa ter investimento. Só complementando, Rogério, o que precisa também é um investimento maior na educação para melhorar as escolas públicas. Sim, é isso. Isso é o papel de um senador. Exatamente. Eu posso dar o exemplo que, por exemplo, meu irmão, Luiz Mitidieri, estudou no Ateneu. Sim. Fez o ensino médio no Ateneu. Eu saí de Buquim, fui me matricular no Ateneu, escola pública, e quando chegou na minha vez, já não tinha mais vagas. Eita, e era isso? Daí é que eu fui para o Arquidiocesano e fui o aluno do Arquidiocesano. Fiz todo o meu Fundamental 2 ensino médio no Arquidiocesano. Mas naquela época, a minha primeira procura foi a rede pública, foi o Ateneu, que era a escola de qualidade. É isso que eu estou dizendo. Que era referência. Então, assim, acho que ao longo do tempo, a educação pública ela caiu bastante. Então, precisa retomar isso. E valorizar os professores, mudar o ensino na escola pública, né, para ser um ensino de qualidade.
Eu tive a oportunidade agora recentemente em setembro do ano passado, passa rápido, vai fazer um ano, eu fui visitar a Finlândia. Sim. A Finlândia, a educação, 95% da educação na Finlândia é pública. E o que a gente viu na Finlândia é que as escolas, a estrutura física das escolas é do nível de um colégio master, por exemplo. Sim. E é possível, E a né, educação Jorge? é a primeira do mundo. E é possível, e pode haver um intercâmbio entre a Finlândia e o Brasil e fazer com que, dentro da nossa realidade, a gente verifique o que é que tem de positivo na Finlândia e implantar aqui. Então, o que me surpreendeu foi a qualidade do ensino, a estrutura de todas as escolas e os equipamentos de escola disponíveis. Isso, escola pública. 95% das escolas da Finlândia são escolas públicas. Eu tive lá e visitei uma escola pública em uma cidade chamada Roskilde, do lado de Helsinki. Eu fui com Deda, quando era secretário, fui apresentar um projeto do Cartão SUS na época, e a reunião foi numa escola pública. E é primoroso e é possível. Isso que eu queria passar a vocês nessa disputa para o Senado, passar para as pessoas que isso é uma responsabilidade de aportar investimentos, lutar, Veja, né? Tinha um projeto, quando fui deputado, eu votei no projeto de lei que criou o Fundo de Estabilização, o Fundo da Educação com o dinheiro do pré-sal, que infelizmente nesses 2 anos do governo Temer, eles cortaram. Também participei da votação que definiu 10% do PIB para a educação, que o fundo seria composto com os recursos do pré-sal, e que eles acabaram. E o que Jorge falou, e vou lhe dizer, viu, construir uma escola com essa infraestrutura não é o mais caro. O mais caro é fazer funcionar. Então, nós precisamos repensar, inclusive, a quantidade de alunos por escola, né? Porque uma escola com poucos alunos, ela fica muito cara e pode não ter a qualidade que você espera. Então, você precisa fazer um planejamento e pensar na escola. Eu sempre dou um exemplo, que é o seguinte: quando você vai no cinema, que você compra pipoca, eu não sei se as pessoas sabem, mas o custo de construção do cinema e a manutenção daquilo tudo, é a pipoca quem paga, certo? E uma das profissões... A gente sabe, a gente sente. Uma das profissões mais valorizadas na Finlândia é a de professor. Tem orgulho, quando eu falei, eu sou professor. É mais do que médico. É mais do que médico, é motivo de orgulho. Na Professor. Eu estou falando desse negócio da pipoca porque, veja, numa escola pública você contrata a merenda, o transporte escolar, você contrata a higienização, a manutenção predial, o pessoal de apoio. E esses empresários? Por que não se comprometem? Por que eles não dão uma contribuição mais efetiva para a educação? Por que é só ganhar? Não, a gente pode envolver e ter projetos inovadores, né? Compartilhar, né? E ter uma escola mais com uma infraestrutura consistente, capaz de atender as demandas da nossa juventude. Por que tem que ter diferença? Né? Você, de uma classe social mais bem aquinhoada, queria estudar no Ateneu. E outros também estudavam no Ateneu, né? E nos Estados Unidos é assim, né? Você vê que nos Estados Unidos, você sabe que lá é o seguinte: o valor do aluguel e o preço dos imóveis é de acordo com a qualidade da escola do bairro, né? Sim. E aí, falando um pouco do governo Lula, e no tema da educação, a distância entre o preparo de um aluno na escola particular para a escola pública, a distância é muito grande. Então, se não houvesse a questão de cotas, é uma desigualdade essa disputa. É desumana. Olha aí. É desumana. Porque o nível de preparação de um aluno de uma rede particular, uma rede que seja referência no seu estado ou no Nordeste, para competir com o aluno da escola pública, ele teria que ser muito bom, ele teria que ser algo diferente para estar em condições de competir com o aluno da rede particular, porque a preparação é completamente diferente. Então, o sistema de cotas veio para tentar resolver em parte e dar oportunidade aos alunos que estudam na rede pública. Aqui, um depoimento verdadeiro
e que comprova a eficiência das políticas públicas desenvolvidas no governo de Lula e também da Dilma, que foi uma continuidade, que a gente vai colocar essa chapa para concorrer, para reconquistar tudo isso que foi perdido ao longo desses 2 anos e nosso Senado aqui, sergipano, sem voz, ao longo de 4 anos. E aí tem mais seguidor perguntando, eu vou mudar aqui o assunto, o Serjão é nosso conhecido, esse seguidor. Perguntou, Rogério, sei que você, enquanto secretário da Saúde do Estado e do município, e também como deputado federal, já fez muito por nós de Aracaju e de Sergipe. Agora, como senador, como é que você pode nos ajudar? E aí eu acho que vem a contribuição da dona Maria, que, por exemplo, lá em Socorro, como é que a senhora sente a saúde? O que é que a senhora acha que acontece em Socorro e que acontece em todo o Estado e que uma voz no Senado poderia mudar? Tanto a saúde quanto a educação, hoje é problema a nível, eu creio que nacional, e nosso Estado, né, é muito carente. E é por isso a minha confiança em Rogério, porque ele é determinado, competente e sensível. Então, eu creio que com essas 3 qualidades, ele vai contribuir muito para o nosso Estado. Sem dúvida, esses três. A competência, a sensibilidade que você tem, Rogério. Obrigado, Maria. E a gente tem muito que fazer na área da saúde. Primeiro, o financiamento, né? Não dá para custear a saúde com... na França, que eu conheci o sistema de saúde, eles gastam 3.000 euros por habitante ano. E o francês, que ganha mais de 700 euros, ainda paga 12% de todo o tratamento. Mesmo assim, o custo é 3.000 euros. 3.000 euros são 12.000 reais, mais ou menos, hoje, por habitante ano. A gente não gasta 1.000. Então, tem uma diferença muito grande que a gente precisa compensar. Mas, além disso, é preciso ter o que a gente, às vezes, não tem. Porque, veja, a maior riqueza na montagem de um sistema de saúde e para garantir saúde às pessoas é a qualidade de quem trabalha. Porque eu fui, Jorge, a vida me deu muitas oportunidades. E eu conheci serviços de saúde de Helsinki, conheci na Dinamarca, eu confundi. Eu fui em Roskilde, do lado de Copenhague. Eu fui lá em Helsinki, também foi numa escola. Eu tive no sistema de saúde de Helsinki, na Dinamarca, e fui em Cuba. Nesses 2 países, você vê muita tecnologia, prédios bonitos e saúde de qualidade. Em Cuba, eu via prédios mais humildes, equipamentos mais antigos, mas uma mortalidade infantil igual à mortalidade infantil da Finlândia. 8 por 1.000 nascidos vivos, a mortalidade em Cuba e a mortalidade na Finlândia. E qual é o diferencial? E o que eles tinham em Cuba que era o grande diferencial? A qualidade das pessoas, o envolvimento, a qualificação. Porque veja, você monta um sistema de saúde, organiza. Se você não ficar investindo permanentemente nas pessoas que trabalham, aquela qualidade vai cair. Então, tem um desafio muito grande, que é essa consciência de que a gente não pode o tempo todo estar desmontando a equipe, refazendo a equipe, que é jogar dinheiro fora. Você imagine você na sua escola, se todo ano você trocasse a sua equipe, você não seria, o Master não seria o Master. Não é verdade? O Ateneu não seria o Ateneu que foi porque a equipe se mantinha. Então, esse é um detalhe. O outro é que a gente precisa evoluir. Veja, nós não podemos mais deixar as pessoas soltas no serviço público. Você fez o diagnóstico ou está com algum problema de saúde, você não sabe o que é. As pessoas precisam saber o que tem e, ao saber o que tem, fazer o que tem que ser feito e priorizar e resolver de uma vez. Por que você chega, se você tem dinheiro, você vai no Sírio
ou vai no Einstein, ou vai em qualquer hospital, e vai lá, e entra de manhã e sai de noite com o diagnóstico e com a conduta, que a conduta é a terapêutica, é o que tem que fazer. Por que no serviço público isso não é possível? É possível, sim. É possível. Sim. É mais econômico, inclusive. Porque se eu mando uma pessoa para entrar num centro ou numa clínica de diagnóstico completa, ele chega, faz a consulta especializada, faz os exames que tem que fazer, sabe o que tem e já tirou da fila, já resolveu. Essa pessoa não vai ter complicações, essa pessoa não vai para urgência, essa pessoa... Percebe? Não vai superlotar hospitais, vai ter o tratamento e parar o sofrimento, né, dona Isso é possível. Então, Sérgio, tem muito o que fazer e o Senado é um lugar para fazer este debate também, certo? Como a gente precisa fazer o debate nessa eleição, né? Sim. O que fazer, como melhorar, como avançar. O momento é esse. O momento é esse. Exercer a cidadania e escolher as pessoas certas. É exatamente. Eu vou chegar numa perguntinha antes de a gente encerrar, porque o tempo passa lá logo, ó, tá vendo? Eles estavam assustados com o tempo da live. Passa rapidinho. Deixa eu te falar, ó. O Wendel Andrade faz uma pergunta para Rogério. Mas antes de você fazer a pergunta do Wendel, a Deilde Santos fala: Rogério, quando era secretário do saudoso Marcelo Deda, fez muito por Porto da Folha. É um reconhecimento, como ela está se manifestando, a gente traz aqui. Mas o Wendel Andrade, Rogério, pergunta: qual a sua primeira providência a ser tomada na saúde do nosso estado? A gente sabe que a saúde é uma preocupação de todos, porque o sofrimento é diário. É diário para qualquer problema. Você já pensou numa primeira atitude em relação à saúde? Olha, eu, na condição de senador, iniciar a discussão de como mudar, iniciar com o governador eleito esse debate, porque o senador representa o Estado e tem que ir para Brasília levar uma proposta para defender para todos lá. A primeira coisa é o seguinte: como mudar o sistema de diagnóstico especializado e de tratamento especializado. Não é possível a gente conviver com pessoas com suspeita de câncer que leva meses, anos para fazer um diagnóstico. Com pessoas que não são problemas que matam, mas que geram um sofrimento terrível sem tratamento, né? Eu vou dar um exemplo: uma hiperplasia prostática. Pessoas que têm um tumor benigno, certo? Que, na verdade, ou um crescimento da próstata benigno, mas que gera obstrução urinária. Imagine ficar 6, 7, 8, um ano com uma sonda pendurada. Que indignidade para a pessoa, né? Imagine só a tristeza o sofrimento. De quem acompanha, então, né? isso tem que ter solução. Então, eu acho que esse é um dos temas que tem que ser encabeçado no primeiro dia de 2019 do mandato, na área da saúde, que eu quero fazer essa discussão. O fato de ser senador não vai nos eximir, né? Nós aqui, senador, suplente, nós aqui, essa chapa, não pode tirar da gente a condição de chegar para o governador com força, com legitimidade, com a delegação, dizer: olha, esse caminho é importante. E em Brasília, fazer esse debate e discutir o seguinte: como é que a gente vai financiar isso? Como é que a gente vai garantir dinheiro para que isso resolva? Que se né? torne Que não realidade, fique mais né? empurrando com a barriga, dizendo que vai resolver, Não, tem que ter solução. Esse sofrimento precisa ser interrompido. E tem muita gente nessa condição. Olha só, Manuel Siqueira diz: parabéns, Rogério, pela escolha do seu suplente. Sergipe atualmente está órfão no Senado. E aí o deputado federal João Daniel está aqui mandando recado, dizendo, acompanhando nossos senadores e suplentes. Parabéns, boa live, beijo. João Daniel, sempre presente com a gente. Vai falar em João hoje, por boicote da Bandeirantes ao nosso vice-candidato a vice-presidente, o Fernando Haddad. Nós vamos ter o PT está organizando um debate, uma interação para o Brasil inteiro com o Fernando Haddad, no mesmo momento do debate com os outros candidatos a presidente, que é para as pessoas poderem ter acesso às propostas de Fernando Haddad, que representa Lula neste momento da disputa política para presidente. Fica aparente, né, Rogério, a situação de... parece que querem tolher o PT de poder dialogar com a sociedade. Estão querendo aprisionar o Lula, mas eu vou fazer minhas palavras dele, enfim.
não se aprisiona a uma ideia. Essa ideia ela já existe. E está na cabeça do povo. E está aqui com a gente, não é isso? Você que não acompanhou, no horário do debate da Band, tem uma transmissão, uma mobilização do Partido dos Trabalhadores, para que você conheça todas as propostas, todas as intenções. Plano de governo do PT. Plano de governo do PT. Construído e coordenado pelo Fernando Haddad e milhares, não, mas centenas de mãos do Brasil inteiro que participou da elaboração de um plano de governo para a economia, para a saúde, para a educação, para todos os setores, para a infraestrutura, para todos os setores que um governo nacional, um governo federal tem que dar conta. Olha só, a Joana também está fazendo uma pergunta, a gente já está encerrando mesmo. A Joana está fazendo uma pergunta que ela não pegou lá no início, sobre a questão do fake news. Foi mentira, foi verdade? Olha o Jorge Mitidieri aqui. Foi mentira, foi verdade, Jorge? Ah, sempre foi mentira. Não foi sei. Mentira! Não sei de onde é que tiraram essa. Da maldade, Da Jorge. maldade. Na eleição passada, eu fui vítima. Ninguém usava esse termo fake news. Né? Mas imagine o fake news, o tamanho do fake news. Disseram e divulgaram um jornal no sábado, dizendo que a minha adversária, né, tinha 27 pontos na minha frente. Certo? E quando, na verdade... Foram 3%. Agora, eu acho que o mais grave, eu acredito, é você dar uma informação sem apurar. Ouvir, sem apurar o Rogério ou o Jorge Mitidieri para poder divulgar. E aí não tem como a gente não desconfiar de que isso faça parte de um jogo político. Verdade. Mas enfim. Bom, para a gente finalizar, eu vou lançar o desafio, que eu acho que é o maior desafio dessa eleição deste ano, para o Jorge e para a Maria. Isso. Eleitores que estão descrentes com a política, eleitores que, na maioria, votam branco e nulo, porque não tem uma representatividade segundo os levantamentos, ou que estão fazendo uma manifestação de protesto diante dessa realidade. Vocês sabem desse momento, dessa realidade, o que vocês pretendem fazer e que tipo de recado vocês poderiam deixar para essas pessoas? Jorge começa, depois vem a Ana Maria. Acho que esse é o grande momento de cada um exercer o seu papel de cidadão. Em todas as classes nós vamos encontrar bons e maus. Na classe empresarial tem bons empresários, inclusive eu me orgulho de estar na atividade empresarial, que sou um empresário sério. E tem os empresários também, que são maus empresários. Isso acontece na classe política. Tem bons políticos, tem maus políticos. Então, o que deve acontecer é você dar o voto nas pessoas que vocês acreditam. Aquele político que você votou no passado, que não correspondeu às suas expectativas, você tem que descartar ele. Deixa de lado. Deixa de lado. E vamos apostar em outro. Ou naquele que, de repente, você já observou nesse período e que correspondeu com muita seriedade, com muita honestidade, o seu mandato. Trouxe benefício. E aqui em Sergipe nós temos, sim, os bons exemplos. E por que não reeleger os bons exemplos? Aqueles que não corresponderam a um bom mandato, você escolhe também outro. Acho que isso, jamais você deve dar o voto nulo ou deixar em branco. Acho que temos que escolher, porque não há como fazer um país sem a política. Então, e todos nós somos políticos. A gente vive a política. Só vive a política. Então, não podemos deixar de colocar. Aí você vai dizer, não, mas eu votei e ele não correspondeu. 4 anos depois tem eleição. Concurso é a cada 4 anos. 4 anos. Você tira e coloca mais um outro. Eu acho que, no meu entendimento, a gente tem que continuar tendo esperança, continuar acreditando nos políticos e a cada 4 anos está selecionando ou reelegendo os bons e tirando aqueles maus políticos. Dona Maria, a senhora acredita nisso mesmo? E, de repente, quem não conhece os candidatos, que vá atrás, né? Sim, é como o Jorge falou. Eu acho que antes de votar, procure saber em quem está votando. Aí não pense individualmente, que é onde está o perigo. Pense no coletivo. Pense no coletivo. Olha o que ela está dizendo.
Porque quando se pensa no individualismo, aí é onde está o perigo. Veja quem é, em quem está votando. Veja o passado dele, veja se ele é comprometido, justamente. Né? Se ele é comprometido com o povo, aí tem que saber escolher e fazer uma peneira. Né? Tem propostas aí. Como você disse, votou, a validade do voto é de 4 anos. Né? Passou, não deu certo, veja, agora faça uma grande análise para ver em quem você está votando. E está aqui o exemplo, né, de uma pessoa séria, uma pessoa comprometida, uma pessoa que tem conhecimento, capacidade, sensibilidade. Está aí. Então, o recado é esse. E eu aproveito o gancho dela para reforçar. Não pense no individual na hora de depositar tamanha confiança. Apesar de haver as dificuldades, o coletivo ele tem que prevalecer. Sim. É a gestão de um país, é a gestão de um estado. É o coletivo que tem que prevalecer, porque tem muita gente que precisa. Precisa muito mais do que você. Não é isso? Bom, eu vou terminar aqui a cara a cara, porque rapidinho passou 1 hora, com um recado muito bom do Emerson Soares. Muito boa essa chapa, Rogério. Você é o mais preparado para ocupar a cadeira do Senado, que está vazia há um bom tempo. Vamos com tudo, Rogério. Tá aqui. Esse aqui é o time do Lula. É o time que vai defender a reconquista dos direitos da população. É o time que vai dar voz a Sergipe. E aí... queria agradecer a participação de vocês aqui, tudo esclarecido em relação ao Jorge. É mentira, ele é suplente sim de Rogério. A Dona Maria, num ato lindo, mostrou não só para Socorro, mas para Sergipe inteiro, porque foi seu ato que incomodou, viu? Foi seu ato que incomodou. Que ela tá com o Rogério e uma honra, né, Rogério? Muito grande. Já que você tocou nesse assunto, acho que as pessoas dizem assim, eu não quero perder meu voto. A gente perde o voto não quando o candidato que a gente votou perdeu a eleição, a gente perde o voto quando a gente escolhe errado, né? Que é o que a Dona Maria falou. Se você votou e, porventura, o seu candidato não ganhou, mas você votou pela sua convicção, pelo que você acredita, você fez a escolha certa, ponto. Agora, não, votar, Maria vai com as outras, né? Eu vou por aqui. E as pesquisas é uma forma de manipular o eleitorado. Muito né? cuidado. Porque as pesquisas, elas dizem assim, fulano está na frente, eu vou votar para ganhar, eu não perco meu voto. Perder o voto é votar na pessoa que não tem compromisso, é votar em quem não está ou preparado ou comprometido com aquilo que diz e com os problemas das pessoas. Porque político, ele tem uma função, ele está ali para poder cuidar de muita gente. Né? A escolha certa ajuda muita gente, a escolha errada dificulta a vida de muita gente, que é o que a gente está vendo. E não foi o povo que escolheu, viu? Nós estamos vivendo um problema hoje no Brasil que não foi a escolha do povo, foi a escolha... manipulação política. Uma escolha de alguns políticos para utilizarem o país para alguns fins que a gente está vendo quais são. Né? Interesses que não são os interesses da população, porque o povo fez a sua escolha. O povo escolheu aquele que defendia, que ia fazer mais casa, que ia manter os programas sociais, que ia... Né? É isso que... Mas os políticos foram lá e tiraram a escolha do povo. Então é preciso que a gente fique atento a isso, porque às vezes as pessoas estão com o sentimento que é política, mas veja, não foi o seu voto e não foi o erro que você cometeu, foi o erro que alguns políticos cometeram. É isso. Vamos nos despedir, que a gente está rendendo muita conversa. Já te manda um beijo para os seus seguidores, ou para os seguidores de Rogério. Um grande beijo aí para todos os seguidores de Rogério. Foi um prazer enorme participar desse bate-papo. Muito obrigada. Maria. Um grande abraço a todos os seguidores de Rogério e uma noite de paz para todos. Rogério. Eu queria agradecer a todos os nossos seguidores, internautas, e agradecer aqui a Jorge e a Dona Maria por terem aceito o convite de integrar essa chapa. E muito obrigado a vocês pela participação e por acompanhar o nosso Cara a Cara. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Quinta-feira que vem tem mais, hein? Cara a Cara com o Rogério. Toda quinta às 8 da noite. Até a próxima.